Fala, meus jovens, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal do Aproveste. Nessa videoaula, hoje o tema central é crise de 1929. Antes de mais nada, deixe like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e caso queira uma super lista de exercício destinado tanto ao pré-IFES quanto ao pré-ENEM, deixe um comentário aqui embaixo. Outra coisinha, tem um recadinho no final do vídeo, se vocês quiserem ver o professor G. Clayton na próxima videoaula. Beleza? Vamos lá, fim de papo. Crise de 1929. Antes de falar sobre a crise de 29, a gente tem que tentar entender como estava o contexto mundial até que a crise aconteça. E eu coloquei aqui, então, o nosso contexto histórico. Os Estados Unidos, ele se tornou o maior credor do planeta Terra depois da Primeira Guerra Mundial. O que significa se tornar o maior credor? Significa dizer que os Estados Unidos emprestava dinheiro para muita gente. Se ele emprestava dinheiro para muita gente, ele enriqueceu obtendo juros desses empréstimos. Segundo tópico, os loucos anos 20. A década de 1920, galera, nos Estados Unidos, estava bombando na questão cultural, na questão artística, na questão industrial. A produção em massa era o que estava vigente naquele contexto. Você vai lembrar lá também das aulas de geografia, do chamado Fordismo. O que era o Fordismo? Era aquela técnica industrial baseada na alta produção, produtividade em massa, porque o público estava sendo incentivado a também consumir em massa. American Way of Life, esse estilo de vida americano, que era o estilo de vida pautado justamente no consumo exagerado, pautado na produção em massa, isso era vendido para o mundo inteiro. É muito comum, se você dá uma olhada na sua apostila, no capítulo de crise de 29, você vai ver uma imagem que representa muito essa época, né? Aqueles cartazes outdoors com uma família tradicional americana, branca, dentro de um veículo, né, representando esse estilo de vida americano que era vendido para o mundo todo. Ou seja, galera, na década de 20, antes da crise se instalar, os Estados Unidos vivia o chamado sonho americano. Segundo tópico, jovens, causa da crise. Por que a crise atinge os Estados Unidos e os impactos dela no mundo inteiro? Primeira coisa, então, reconstrução da Europa. Nós temos que entender que durante ali o final da década de 10, início da década de 20, a Europa estava devastada pela Primeira Guerra Mundial, que acabou em 1918. Nos anos seguintes foram anos de reconstrução, anos que inclusive os Estados Unidos contribuiu com o financiamento dessa reconstrução. À medida que a Europa ia se reconstruindo, o parque industrial europeu produzia em grande quantidade, a Europa dependia menos dos Estados Unidos. Só que, adotando o modelo do Fordismo, os americanos continuavam a produzir em massa. E essa produção em massa não encontrava consumidores, sobretudo na Europa mais, porque ela estava se reconstruindo. A agricultura americana se via fragilizada devido a alguns motivos. Primeiro, com o início da guerra, na verdade, durante todo o período da guerra, de 1914 a 18, a produção agrícola americana ficou muito voltada para a produção interna e também para a produção destinada à guerra. A agricultura produziu demais durante esse período. Com o fim da guerra, você tem um declínio muito grande da atividade comercial agrícola. Isso vai gerar também uma crise no campo. A gente está muito atrelado à crise de 29, à cidade, né, a Nova York, mas o campo nos Estados Unidos vai sofrer bastante com o processo da crise. A ausência de regulação. O Estado americano, adotando a política liberal clássica, pouco influenciava nas questões econômicas. E como não havia muita regulamentação econômica, acabou que ficou tudo na mão das empresas privadas. E essas empresas privadas, elas foram tomando decisões que acabou culminando num excesso de produtividade, que inclusive é o próximo tópico, a superprodução. É claro que a gente não pode dizer que a crise de 29 foi ocasionada somente pela superprodução, mas esse é um ponto crucial. Ou seja, os americanos produziram muito mais do que havia de necessidade para o consumo naquele momento. Então, quando a crise aconteceu, quando as pessoas deixaram de poder comprar, aqueles estoques gigantescos de produtos, eles acabaram encalhados, estragando, e isso vai ocasionar falência de muitas empresas.
Último tópico, especulação financeira. Esse tópico é extremamente relevante, galera. Nessa época, o mercado de ações estava completamente bombando. A galera adorava fazer suas apostas ou seus investimentos dentro do mercado de ações. E para vocês terem ideia, o crédito nos Estados Unidos estava muito barato. Diferentemente do Brasil de hoje em dia, por exemplo, que a gente tem que pegar dinheiro emprestado, os juros é muito alto. Nos Estados Unidos, o crédito estava muito barato. E aí, o que a população começou a fazer? Ela começou a pegar dinheiro emprestado no banco para poder investir no mercado de ações. E aí começa um monte de problema. Vamos aqui para a sequência. A população começa a fazer empréstimos bancários, né? De forma demasiada. Pega vários empréstimos e investe no mercado de ações. Só que essas ações, elas por muitas vezes são ações de empresas que sequer existem. Como não havia uma regulamentação muito forte, como nos dias de hoje, era comum você ter empresas fantasmas. Empresas que estavam no mercado de ações, mas que sua economia não era lá tão transparente. E aí, à medida que algumas dessas empresas começaram a decretar falência, a população entrou em desespero. A população quis ir lá vender suas ações e pegar seu dinheiro de volta. Só que aí era tarde demais. Então, a população americana faz empréstimos com bancos, compra ações de empresas, algumas empresas começam a decretar falência. Nesse momento, parte da população americana corre para vender suas ações, no episódio que fica conhecido como a Quinta-feira Negra. Então, nos Estados Unidos, dia 22 de outubro de 1929, muita gente vai vender as ações, só que não tem tanta gente assim para comprar. Ou seja, o preço das ações despencam. A população entra em completo desespero. Por quê? Porque ela pegou dinheiro emprestado. Boa parte dessa galera não era dinheiro próprio. Ela tinha que pagar o banco. E aí, gente, isso gera um desencadeamento de falências. Então você tem empresas falidas, você tem pessoas falidas, e se essas pessoas não podem pagar os bancos, você tem bancos falidos. Aí sim, instala uma grande crise nos Estados Unidos. Acontece a chamada crash da Bolsa de Nova York, ou a quebra da Bolsa de Nova York. Depois da quebra da Bolsa, vem uma sequência de movimentos que a gente chama de a Grande Depressão. Então, desemprego, fome, miséria. Você imaginar Manhattan hoje nos Estados Unidos, todo aquele glamour, luzes, a população estava lá pedindo sopão, passando fome. Tem muitos cartazes dessa época que mostram ainda aqueles outdoor do estilo de vida americano e, no fundo, pessoas na fila para pegar comida de graça. É muito comum você ver imagens, por exemplo, dessa época, pessoas vendendo carro por um preço muito barato, porque elas estavam trocando o carro pelo que comer. Descobriram nesse momento os americanos que não era possível se alimentar de ações, não era possível se alimentar de bens de consumo e da pior forma possível. Então, os Estados Unidos entra numa grande crise, que será solucionada a partir da eleição do presidente Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, no chamado Novo Acordo. Mas antes disso, vamos falar da expansão da crise. Essa crise não fica só nos Estados Unidos. Nós já estamos vivendo em 29 um mundo completamente globalizado. Então todo mundo que depende da economia americana vai sofrer com a crise, inclusive nós, brasileiros. Então a crise atinge a Europa, a América, atinge todo mundo que depende muito do mercado americano. No caso brasileiro, você vai ter queda de diversas exportações. Sobretudo, se você tentar lembrar o que estava acontecendo no Brasil em 1929, é aquela transição da República Velha para a Era Vargas. E nessa transição, o principal produto de exportação nosso é o quê? O café. Nós vamos ter uma grande crise do café nesse momento na economia brasileira. Chegamos então ao Novo Acordo. Estados Unidos em caos, o mundo desesperado por conta da crise também. E o Franklin Delano Roosevelt, o presidente Roosevelt, ele foi eleito para tentar solucionar essa crise a partir de 1932, com o chamado Novo Acordo, ou o New Deal. Para isso, ele vai ter que adotar uma postura diferente do liberalismo clássico. Os Estados Unidos vai precisar, então, passar a intervir na economia. Essa intervenção na economia vai se dar por meio de uma ótica econômica conhecida como keynesianismo. O keynesianismo é uma prática de John Keynes que tinha por objetivo uma relativa intervenção estatal para gerar um bem-estar da população. Nasce aí o estado de bem-estar social,
ou welfare state nesse momento. A partir daí, o que será necessário o Estado fazer para tentar solucionar a crise? Vamos aos pontos então, as medidas do novo acordo. Empréstimos supervisionados. Pessoal, as empresas americanas, boa parte delas tinham quebrado. Só que as empresas geram emprego. Então o Estado americano fez empréstimos a essas empresas que tinham a possibilidade de se reerguer para gerar novos empregos. Só que são empréstimos supervisionados. Não vai dar dinheiro de qualquer jeito, sem saber onde vai ser investido. Esses empréstimos supervisionados também vão atingir o mundo agrícola. A população americana do campo também vai receber dinheiro para tentar se reconstruir. Outro ponto, construção de obras públicas. Então o Estado americano, gente, entenda o seguinte, a crise de 29 atinge o capitalismo, né? Atinge as empresas, mas o país, o Estado americano ainda é muito rico. Então o Estado vai tirar dinheiro dele para investir em obras públicas. Investindo em obras públicas, ele vai gerar emprego. Gerando emprego, a população então vai consumir. E o ciclo econômico começa a voltar ao normal. Para aqueles que estavam desempregados, auxílio-desemprego. Então, a partir de agora, ele não tem que se desesperar pelo fato de não estar mais empregado. Durante essa época, galera, foi muito comum pessoas tirarem a própria vida devido à falência de suas empresas, ao seu desemprego, à fome, a ver sua família em miséria. Então o seguro-desemprego ele vai servir nesse sentido para dar uma certa estabilidade até que esse indivíduo encontre um novo emprego. Redução de jornada de trabalho também. Alguns direitos trabalhistas serão implementados a partir daí. A redução da jornada de trabalho ela é importante porque é o seguinte, quando você reduz a jornada de trabalho, você consegue ampliar o número de trabalhadores naquela função. Então imagine uma empresa que trabalha 24 horas por dia, funciona direto. Essa empresa, se você tem uma jornada de trabalho de 8 horas por dia, você vai ter 3 trabalhadores num turno, né? Agora não. A partir de agora, se você reduzir para 6 horas, você vai ter 4 pessoas trabalhando naquele dia. Então vai acabar gerando mais emprego. Podemos dizer que o novo acordo foi uma solução para a crise de 29? Podemos sim afirmar. Depois do novo acordo, os Estados Unidos entra num processo de reconstrução e futuramente vai se tornar a grande potência que é nos dias de hoje. Um bônus aqui agora, hein? Um bônus para vocês. Durante o início da crise de 29, os Estados Unidos estava passando por um período conhecido como Lei Seca. Vocês já ouviram falar na Lei Seca? Lei Seca era o seguinte, era a proibição de venda e comercialização de bebida alcoólica. O álcool nos Estados Unidos, durante esse contexto, estava virando uma praga, como se fosse o crack hoje. Então, essa dependência que estava tendo dos usuários de álcool gerava muitos problemas sociais. E o governo americano decidiu proibir a venda de álcool, a chamada Lei Seca. Então, não é igual a Lei Seca do Brasil, que você pode beber, mas não pode dirigir. Não é isso não. Lá eles não podiam consumir, porque o produto não podia ser vendido. Mas o tráfico de álcool acabava acontecendo. Com a crise de 29, você vai ter um momento onde vai ser necessário gerar emprego. Então a indústria do álcool vai ser retomada, porque ela é uma indústria extremamente potencial em geração de emprego. Beleza, jovens? Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês na aula de hoje. Agradeço demais e tem aquele recadinho, hein? Se vocês querem ver o professor G. Clayton gravando aqui a próxima aula no YouTube, deixa uma mensagem aí nos comentários. Gigi, cadê você? Beleza, galera? Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com todo mundo que você puder e um forte abraço.